pergunta 75 diz: o que é o batismo? E a resposta: o batismo é uma ordenança do Novo Testamento, instituído por Jesus Cristo, para ser para a pessoa batizada um sinal de sua comunhão com Ele, em sua morte, sepultamento e ressurreição. Deve ser também um símbolo do seu ser enxertado nele, da remissão dos pecados e de sua entrega pessoal a Deus por meio de Jesus Cristo, para viver e andar em novidade de vida. Então, o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo, né, instituído por Ele mesmo, para ser para a pessoa batizada um sinal. Um sinal. Não é o batismo em si que faz com que nós tenhamos comunhão com Deus, mas o batismo é um sinal da nossa comunhão com Deus, obtida na conversão, no novo nascimento. Na nossa comunhão com Ele, em sua morte, sepultamento e ressurreição. Nós somos identificados com Cristo pelo batismo, no seu sepultamento, na sua morte e na sua ressurreição. Deve ser também um símbolo do seu ser enxertado nele. Assim como nós adentramos a água, é como se nós fôssemos enxertados na água. Isso representa o nosso enxerto no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Da remissão dos pecados, porque fala de lavar os pecados, e de sua entrega pessoal a Deus, que é um testemunho público. Por que eu me batizo? Porque eu tenho como objetivo me entregar totalmente a Deus para ser um vaso de bênção para Ele. Então, o batismo traz todas essas representações e também uma responsabilidade muito grande, tanto da igreja que batiza, como do indivíduo que é batizado. Não é? O batismo não é qualquer coisa. O batismo é representado ou representa todas essas coisas que nós falamos aqui. O cristianismo não é uma religião em que o indivíduo adote certos ensinos dela. O cristianismo é uma entrega total a Jesus Cristo do indivíduo. Nós temos que nos entregar a Ele, e o batismo representa isso, a nossa morte com Ele, mas também a nossa ressurreição com Ele para viver em novidade de vida. Então, o batismo representa um ato de muita responsabilidade. Não é algo emocional, mas é algo extremamente consciente e orientado pelas Escrituras Sagradas. Todas as pessoas que foram batizadas devem ter essa consciência de que elas renunciaram à sua vida anterior, e normalmente quando a gente fala de vida anterior, renunciar à vida anterior, renunciar aos pecados da vida anterior. Não é só isso. É claro que nós renunciamos aos pecados, quaisquer que sejam eles, né? E normalmente nós costumamos enumerar os mais grosseiros, mas também ter uma visão, sendo cristão, mundana, é tão pecado quanto qualquer outro pecado. O cristianismo tem sua visão, tem sua doutrina, tem seu ensinamento. E quando eu me batizo, eu estou concordando com tudo isso. Estou concordando também em viver conforme o cristianismo ensina. O cristianismo tem uma cosmovisão que é completamente diferente da cosmovisão mundana. E nós vemos hoje grande influência do mundo na igreja, exatamente porque grande parte da igreja, muita gente realmente, tem uma visão completamente humana ou mundana das coisas e não uma visão cristã dessas coisas. É necessário que nós sejamos transformados pela renovação da nossa mente. E o batismo representa isso. O batismo representa o nosso rompimento com a vida anterior e o nosso início numa vida cristã para viver de acordo com a vontade de Deus. Nós não podemos nos dizer cristãos se a nossa visão de mundo for uma visão como o mundo tem. É necessário que haja essa transformação. E a gente deve estudar a palavra de Deus e deve viver em conformidade com ela. Muito bem, os textos indicados são Mateus 28, 19, né, quando Jesus ordena que nós façamos discípulos de todas as nações e os batizemos. Diz assim, Mateus 28, 19. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no versículo 20, Jesus começa dizendo, ensinando-lhes a obedecer
todas as coisas que eu vos ordenei. Quer dizer, o Senhor nos chama aqui para ter uma visão que Ele tem do mundo, uma visão cristã do mundo. E a imposição dessa visão ao mundo também. É muito errado nós sermos orientados, capitaneados pelo mundo, pela visão mundana, em detrimento da visão cristã. Nós somos de Jesus Cristo, nós lutamos por Ele e pelo seu reino. Isso significa que nós lutamos pelos princípios do seu reino. E o batismo nos leva a isso, nos leva a confessar no ato do batismo que é por isso que nós vivemos, que agora nós vamos lutar pelos interesses do reino de Deus com a visão de Jesus Cristo sobre todas as coisas. Então, é interessante que diz que Jesus disse para que nós devemos ir pelas nações e fazer discípulos. Discípulo não é uma pessoa só que aprendeu alguma coisa, mas é uma pessoa que não só aprendeu, como apreendeu tudo que lhe foi ensinado e vai viver em conformidade ou em seguimento do seu mestre. Os discípulos são todos de Jesus. Os que ensinam nesta terra, os pregadores, pastores, ensinadores, missionários, professores de EBD, nós somos todos ministros que ensinamos, mas todos nós somos também discípulos de Jesus Cristo. E é necessário que nós formemos outros discípulos com a mesma visão, com a mesma meta, com o mesmo objetivo, querendo ser como Cristo era e viver como Ele ensinou. Então, ele disse para a gente fazer isso. Romanos 6,3. Ou ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Nós morremos com Cristo. Portanto, nós não vivemos mais para este mundo. Colossenses 2,12. Texto bastante interessante. Colossenses 2,12. Colossenses 2,12 diz: sepultados com ele no batismo, com quem também fostes ressuscitados pela fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Nós somos sepultados com Cristo, e o batismo representa isso, e somos ressuscitados com ele pela fé para viver a vida para a qual ele nos chamou. Gálatas 3:27. Porque todos vós que em Cristo fostes batizados, vos revestistes de Cristo. Significa dizer que toda vez que as pessoas olharem para nós, devem nos chamar cristãos, no sentido de que os moradores de Antioquia chamaram os nossos primeiros pais cristãos de cristãos. Eles viram neles Cristo. Por que viram que brilhava alguma coisa? Não. Eles tinham uma cosmovisão cristã. Eles pregavam uma nova forma de se viver neste mundo, a partir do Evangelho. Marcos 1,4. Marcos 1,4 diz: assim apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. O batismo representa isso, o arrependimento que precede a conversão e a remissão ou o perdão dos pecados. Remissão ou perdão dos pecados. O batismo também representa isso, porque nós morremos com Cristo. Então, quem está morto está justificado e ressuscitamos com Ele em novidade de vida. E o batismo representa isso. Atos 22:16.
Atos 22:16, Paulo está testemunhando de sua conversão e de como ele foi batizado por Ananias. E agora, por que te demoras? Levanta-te, ser batizado e lava os teus pecados, invocando o nome de Jesus, ou invocando o seu nome. Então, o batismo em si não lava o pecado, mas representa essa limpeza do pecado, esse lavar regenerador do Espírito. E Romanos 6, 4 e 5. Um texto bastante interessante sobre o batismo, ou sobre o que ele representa. Romanos 6, 4 e 5. Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Então, o batismo representa isso. Nós fomos unidos com Cristo na sua morte, mas também na sua ressurreição. Portanto, nós devemos ser e viver conforme ele, o Senhor Jesus, nos ensinou.